Vamos lá, um cachinho de uva, né? Vamos lá então, queridos, nós hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Família SA, a vida corporativa dentro da família. E eu disse para você que quando eu me refiro à vida corporativa dentro da família, eu não estou me referindo a quem trabalha em grandes empresas, estou me referindo à influência da vida do trabalho dentro da família, do pensamento de trabalho dentro da família. Seja ele o trabalho doméstico, seja ele o trabalho fora, independente a perspectiva, a mente do trabalho influenciando na família. Existe um livro também com esse tema, Família SA, só que esse, acho que é do pastor Josué Campana, não lembro direito, só que a abordagem dele é apoiando o tema, eu estou fazendo uma crítica ao tema. Então, o que nós estamos falando não tem nada a ver com o livro Família SA, tá? O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo falar sobre a influência da cultura moderna, principalmente do mundo corporativo. A influência desse mundo tem feito que muitos enxerguem a família como uma empresa, e essa compreensão traz consequências drásticas aos relacionamentos. E a mídia tenta sempre vender para você uma ideia de família idealizada e perfeita. Então, quando você compara, meu irmão, com as famílias da mídia, você se sente sempre devedor. Então você quer sempre otimizar a sua família e melhorar. E isso tem trazido consequências drásticas. Na semana passada nós falamos sobre armas de brinquedos, que todos nós temos armas de brinquedo e que nós nos tornamos reféns dessas armas muitas vezes. E que nós devemos procurar ter palavras sábias, palavras doces, palavras que constroem e não palavras que sejam armas de brinquedo. Hoje nós vamos falar sobre a gestão do tempo na família. O tempo se tornou uma moeda nossa. É uma moeda hoje, o tempo. É aquilo que é mais valioso. E por isso eu gasto isso de acordo com as minhas ambições. Eu não tenho tempo para isso, mas eu tenho tempo para aquilo. Então eu dou o meu tempo para aquilo que é mais precioso, aquilo que vai me render mais frutos, aquilo que vai ser, onde ele vai ser mais, onde ele vai ter mais retorno. É igual dinheiro. Você não aplica o dinheiro onde não vai te dar retorno. Você aplica o dinheiro onde vai te dar mais retorno. Essa é a perspectiva do capitalismo. E a gente está transformando o tempo numa moeda, a gente está fazendo isso com o tempo. E aplicando o tempo aonde vai dar mais retorno para nós. Nós fazemos parte hoje de uma cultura impaciente. Nós não conseguimos esperar as coisas. Nós não gostamos de esperar, nós queremos tudo para ontem. Você quer ver? Você já teve a poderosa experiência de pegar um computador lerdo para trabalhar? Cara, é uma experiência assim do inferno, fala sério. Cara, meu Deus do céu, você está acostumado, né, a fazer 3 coisas. Você abre o navegador, você abre o programa, você abre o sistema, você está lá mexendo. Quando você pega um computador lerdo, quando o bicho trava, dá uma sensação, uma angústia, que você está perdendo tempo. Quantas vezes, né, meu poçante aqui já não é mais poçante. Às vezes eu tenho que fazer uma coisa por vez. Às vezes eu tenho que abrir o navegador para pegar a letra da música, eu tenho que fechar o PowerPoint para abrir o navegador, pegar a letra, abrir o PowerPoint e colar a letra. Antes não, eu fazia tudo junto. Era tudo, isso dá essa sensação. E uma outra coisa que acontece conosco é que assim, nós temos a sensação do tempo perdido. Como nós temos sempre a perspectiva de que o melhor está por vir, nós sempre nunca estamos satisfeitos. O melhor, você tem sempre a sensação da expectativa. Você está sempre projetando que o melhor vai ficar na frente, que o melhor vai vir ainda, e você está sempre desejando que a coisa ainda venha. Você fica naquela ansiedade, naquela expectativa. E essa geração da expectativa, isso te consome, porque você nunca aproveita o momento. Não sei se você já reparou isso na sua vida. Não, daqui a pouco isso melhora. Vou tolerar isso aqui porque já isso melhora. Mais para frente eu cuido disso. Eu lembro que assim, antes de casar, eu estava muito tempo sem fazer um check-up, né? E aí um dia a Sabrina chegou para mim e disse: precisa fazer um check-up. Eu falei assim: depois de casar eu faço. A gente vai postergando. O que a Luciana falou ontem, a natureza ensinou a gente a sermos altamente sensíveis a coisas que têm impacto imediato na nossa vida. Mas há questões que têm impacto futuro, nós não temos muita preocupação.
Então eu vou me preocupar quando eu tiver uma doença, quando eu tiver uma gastrite, quando eu tiver alguma coisa. Aí eu vou no médico, vou ficar todo antenado querendo ir no médico. Mas a gente não, como isso não é uma consequência de agora, então a gente não pensa muito. Então nós temos essa relativização do tempo. A gente olha o tempo com uma certa relatividade, né? E o Charles Rummel, filósofo, ele fala o seguinte: o maior perigo que você corre é deixar coisas urgentes impedirem as coisas importantes de acontecerem. Vou repetir: o maior perigo que você corre é deixar as coisas urgentes impedirem as coisas importantes de acontecerem. Pegou, mãe? Vamos caminhar mais isso. O Sérgio Siqueira, eu vi essa frase numa empresa que eu fui, não lembro onde. Eu fui procurar, porque eu lembrava de cabeça, e essa frase é do Sérgio Siqueira. Ele fala assim: o que é urgente? Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que o outro faça em tempo recorde. Claro que em alguns aspectos da vida isso não se aplica, ok? Em alguns aspectos da vida isso não se aplica. Doença, área de saúde, algumas coisas isso não se aplica. Mas se você olhar em linha genérica, ele tem muita razão. O urgente só acontece, em linhas gerais, porque alguém no meio do processo deixou de fazer e agora está cobrando que seja feito em tempo recorde. Porque se a gente faz tudo no tempo hábil, não tem urgente. E o Rummel disse: esse urgente rouba o tempo das coisas importantes. E por que ele é urgente? Porque alguém deixou de fazer. A gente tem que aprender a ficar livres da tirania do tempo. A gente falou isso na série Beleza Oculta. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que é muito interessante. C.S. Lewis é o autor de grandes livros, um dos mais famosos é as Crônicas de Nárnia. E ele, num dos seus escritos, ele fala assim: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Pegou? Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Inverta a ordem. Põe as segundas em primeiro, que você vai perder ambas. Você perde tudo. E esse é um pensamento alarmante do C.S. Lewis, falando sobre prioridade. O Henry Nouwen, um outro escritor cristão muito importante, ele fala assim: o tempo torna-se um meio para atingir um fim, e não momentos para gozar da presença de Deus ou para dar atenção aos outros. E acabamos acreditando que aquilo que é real está sempre por vir. Tempo hoje não é para se aproveitar. Aquilo que eu falei da sensação da expectativa, a síndrome da espera, a síndrome da expectativa. Nós não gastamos mais tempo na perspectiva do aproveitamento. Vou aproveitar o tempo. Você ouve muito essa frase: perdi meu tempo. Perdi meu tempo com você, perdi meu tempo com aquilo. Você não fala: ganhei meu tempo com você, ganhei meu tempo com aquilo, investi meu tempo nisso. Porque o tempo tem se tornado uma moeda tão importante que ele tem que ser gasto com você. E toda vez que você acaba gastando com o outro, você está perdendo o tempo. Nós hoje em dia temos tempo para tudo, menos para o que é importante. A Nívia Soares diz uma frase assim: você só tem tempo para aquilo que é importante. Você só tem tempo para aquilo que é prioridade. Se uma área da sua vida está desregulada, você não tem tempo para aquilo, é porque você não está dando a importância devida. Mas, quando eu olho para os momentos da vida de Jesus e como ele abordou essas perspectivas, eu quero trazer um cenário, uma cena de Jesus, para a gente ver como é que ele abordou a questão do tempo. Está em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. O texto diz assim: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam eles.
Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Essa história do cego de Jericó é muito interessante. Em alguns outros evangelhos é chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho, então ele é filho de Timeu. E ele é o único, se não me engano, é a única pessoa que foi curada no evangelho de Lucas que Jesus permite que siga. Todos os outros Jesus dizia: você foi curado, então vá, fique na sua família e fale do que aconteceu. Esse é o único que Jesus permite que caminhe junto com ele. E eu quero analisar algumas perspectivas da vida de Jesus para a gente aqui nessa manhã sobre tempo. A primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção na vida de Jesus é que Jesus estava indo para Jerusalém e ele teve a sensibilidade de parar. Ele estava numa missão, ele tinha algo para fazer, ele estava no seu caminho, caminhando no deserto, o sol estava quente, a coisa estava feia. Ele podia muito bem dizer: mais um cego me pedindo, pelo amor de Deus, não dá, deixa eu seguir meu caminho que eu tenho que acabar logo, eu quero chegar em casa, eu quero tomar uma água, eu quero parar um pouco. Mas não, ele teve a sensibilidade de parar. Ele não perdeu seu tempo. Ele investiu tempo. A Lia Luft tem uma frase que fala assim: a passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda. Quando Jesus dedica tempo para conversar com essa pessoa, com aquele cego, ele não está perdendo tempo, ele está investindo tempo, ele está usando o tempo da maneira certa, da maneira correta, como ele deveria realmente usar, gastando tempo com pessoas. A revista Super Interessante trouxe em julho de 2013 uma reportagem, fizeram uma reportagem sobre Bronnie Ware. Essa mulher era uma australiana, ela é uma australiana com uma vida muito bem sucedida, uma carreira muito grande, muito boa, uma vida financeira estável, e de repente ela se enfezou da vida, viu que a vida dela não tinha propósito, e ela decidiu largar o emprego e ter outros tipos de experiências. Então ela foi lavadora de prato num resort, numa ilha paradisíaca, foi garçonete num pub inglês, e ela terminou essa trajetória dela sendo acompanhante de uma mulher de 80 anos, uma octogenária, daqui a 30 anos o Milton chega lá, no interior da Inglaterra. Logo depois ela virou enfermeira, foi um passo para ela virar enfermeira. Bronnie começou a cuidar de doentes terminais que não tinham mais chance de cura, e incrivelmente ela começou a perceber, conversando com essas pessoas, os arrependimentos que essas pessoas tinham. Ela começava a ouvir os arrependimentos que essas pessoas tinham, e aí ela cria um blog e começa a narrar os arrependimentos dessas pessoas. O site fez tanto sucesso que virou um livro chamado The Top 5 Regrets of the Dying, os 5 maiores arrependimentos de quem está morrendo. A revista Galileu trouxe isso, reverberou no mundo inteiro, e ela enumerou 5 grandes arrependimentos. O primeiro grande arrependimento, sabe qual foi? O top 1 de todas aquelas pessoas: eu gostaria de trabalhar menos, gostaria de ter trabalhado menos. Me lembra uma música, né? Queria ter trabalhado menos, né? Essa para mim é uma música muito triste. Quando eu vi um menino de 15 anos cantando essa música na rua, eu quase chorei. Eu falei assim: pelo amor de Deus, você tem 15 anos, já está arrependido de tanta coisa, não faz um negócio desse, né? Segundo lugar, eu queria ter tido a coragem
de viver a vida que eu desejava e não a que os outros esperavam de mim. O terceiro era, eu queria ter expressado mais meus sentimentos. O quarto, eu queria ter mantido contato com meus amigos. E o 5, eu queria ter sido mais feliz. Mas para mim é impactante o primeiro tópico ser, eu gostaria de ter trabalhado menos. A gente só tem tempo para aquilo que é importante. O que tem sido mais importante na sua vida, na sua trajetória? Você já reparou que em muitos momentos de enfermidade e problemas, parece que nós nos aproximamos das pessoas? Já reparou quando a pessoa fica doente, a gente se aproxima mais um do outro, a gente se torna mais conectado? Sabe por quê? Porque nesse momento, nós estamos disponíveis, deixamos tudo de lado, trabalho, compromisso, deixamos tudo, porque a gente sabe que o mais importante é estar ali, que o mais importante é estar com aquelas pessoas, o mais importante é gastar tempo ali. Jesus teve a sensibilidade de parar. E você? Você está tendo essa sensibilidade de quando você precisa parar, de quando você precisa dar um break, quando você precisa ser menos produtivo e mais contemplativo? Sabe o que é isso? Você precisa parar de fazer mais coisas e aproveitar o tempo, contemplar o tempo, aproveitar, sentar e não fazer nada. Jesus simplesmente parou para estar com aquela pessoa. Meu Rodrigo, a demanda não deixa, é muito trabalho. Peraí, você não nasceu com essa demanda, ela surgiu. Lembra do urgente, do importante? Faça uma revolução na sua vida, na sua agenda. Elenca as coisas que são importantes, o que são urgentes, o que são prioridades, o que você pode fazer, o que o outro pode fazer. Eu lembro que eu fui numa consultoria e eles explicaram mais ou menos, não sei de cabeça assim, eu vou tentar reproduzir para você. É mais ou menos nessa proporção, não vou lembrar os números exatos. O Pérez deve saber os números exatos disso, porque isso está muito no mundo corporativo. Falou que assim, 90% das coisas que você faz, qualquer um pode fazer. 90% do que você faz, qualquer um pode fazer. 7% do que você faz, algumas pessoas podem fazer. E 3% do que você faz, só você pode fazer. Só você pode ir no banheiro. Só você pode namorar com a tua esposa, com o teu marido. Só você pode fazer. E você sabe, né? Tem que ser só você mesmo. E quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Já ouviu essa frase? Então cuidado. Esses 3% só você pode fazer. Então começa a fazer uma revolução na sua vida e realoca os seus afazeres. Reorganiza. Começa a ter uma rotina de sono. Para de trabalhar mais cedo. Tudo bem, eu sei que você talvez tenha hora de parar de trabalhar, mas o trabalho sai de você. Há pessoas que saem do trabalho, o trabalho não sai dela. Ela chega em casa, se a pessoa trabalha fora, ela chega em casa, o marido ou a esposa tem que conviver com a outra pessoa e com aquela pessoa do trabalho que infernizou a vida dela hoje. A pessoa traz ela para dentro de casa. Então não está mais a dupla, está o trio ali. Porque a pessoa só sabe falar, não, porque fulano fez, porque fulano fez aquilo, que é aquele problema, isso, aquilo. Você acaba tendo que viver o problema da pessoa, aquela terceira pessoa entra na sua casa. A gente tem que começar a ter esse on-call, começar a ter tempo para tudo. Eu vou abrir um parênteses na análise sobre Jesus. E tem duas coisas que eu gostaria de pontuar para você. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar para você é gastar tempo com nada. Querido, gastar tempo com nada é importante. A gestão do tempo na família é diferente da gestão do tempo no mundo do trabalho. No mundo do trabalho você otimiza da melhor maneira possível o seu tempo para você fazer a maior quantidade de coisas no menor período de tempo. Na família não é assim. Você não tem que estar em família para produzir coisas. E o fazer nada, às vezes, é você estar com seus filhos, estar com as pessoas, dividir a carga com quem cuida mais dos filhos, por exemplo.
Mas o tempo, o cansaço nosso é tão importante, que quando a gente chega em casa, a gente só quer descansar. Não é justo isso. Não é justo. As demandas têm que ser divididas. Gaste tempo com nada. É importante isso. Tempo, não para a produção, mas para estar. Não é o quanto se produz, e sim com quem está. Não é para onde você vai, mas com quem você vai. Eu lembro que o Ed René, quando fala esse assunto, ele falava assim: minha esposa, quando decide que ela quer sair, eu preciso levar ela quer ir numa lojinha lá nos Cafundós do Judas, ela fala, vai demorar umas 2 horinhas, eu reservo a tarde inteira, porque vai demorar mais 5 horas, porque ela quer ir numa lojinha, ela quer ir na outra, ela quer ir na outra, não achou, quer ir na outra. Ele fala, não me importo, porque não é o que eu estou fazendo, se eu vou na loja, se eu não vou, mas é com quem eu estou. E é importante eu gastar tempo com a minha esposa. Não é o que eu estou fazendo, é com quem eu estou fazendo. Na família é um bom investimento gastar tempo com nada. E muitas vezes essa é a demanda requerida, é você estar ali. Quantas vezes você está em família, você está com a sua família e você não está lá, você está só de corpo presente. E eu quero que você pense numa coisa, a segunda coisinha nesse parênteses. O que Deus está fazendo na sua família? Você sabe? O que Deus está fazendo na sua família? Nós temos muita perspectiva do que Deus está fazendo na nossa vida, talvez nós tentamos entender o que Deus está fazendo, mas nós não entendemos de uma maneira global o que Deus está fazendo na nossa família. Olha só, o texto que eu li, um pouquinho antes, versículo 31, Jesus fala assim, Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem, e ele será entregue aos não-judeus, e esses vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, bater nele, depois matarão, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondida deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eles estavam cegos para essa situação. Concorda comigo? No versículo que eu li agora, Jesus está ensinando o que Deus estaria fazendo em um futuro próximo, mas os discípulos estavam cegos e não entenderam nada. A história do cego, que vem logo a seguir, passa a ser uma exemplificação da ação de Deus. Eles precisavam ver. A necessidade do cego também era a necessidade dos discípulos. Eles também estavam cegos. Jesus pega uma situação para exemplificar o que estava acontecendo com eles. E aí eu te pergunto, você entende o que Deus está fazendo na sua família hoje? Porque num futuro próximo você pode viver uma situação que Ele está te ensinando hoje. Ele pode estar exemplificando agora. Só consigo fazer isso tentando entender o que Deus está fazendo na vida da minha família, gastando tempo com Deus, silenciando meu interior, educando meu espírito para identificar a voz do Pai. Você tem separado um tempo para estar com Deus? Ou tem dado só um beijo, um abraço rapidinho e já se despede? O que é um beijo e um abraço? Oração antes da refeição, oração antes de dormir, e você dá um beijinho e um abraço. É como você vai visitar seu pai, vestido de médico, pai, só vim te dar um beijo e um abraço, você vai embora. Jesus estava sensível às demandas do Pai, porque ele tinha um lugar de encontro. Eles tinham um lugar de encontro. Nós estamos acostumados a tentar entender o que Deus quer para a nossa vida, mas não num contexto familiar. Esse entendimento só se dá quando a gente começa a perceber o que Deus está fazendo. Então a gente só entende a história do cego quando a gente vê o que estava vindo antes. Fechado parênteses. Então a primeira coisa, Jesus teve a sensibilidade de parar. A segunda coisa nessa manhã, Jesus teve a sensibilidade de ouvir. Ele investiu o seu tempo. Ele investiu.
Eu achei um texto muito interessante da Cláudia Moraes, num blog chamado A Psicóloga, que ela fala assim, presta atenção: as relações afetivas dependem do investimento sistemático e contínuo. Nesse sentido, tenho alguma dificuldade em acreditar em relações de qualidade marcadas por encontros breves, mesmo que esses sejam momentos de qualidade, mas questiono a viabilidade dessas relações. Numa relação de proximidade, amorosa ou não, há necessidades diárias que precisam ser preenchidas. A partilha de experiências, nossas vitórias e nossas angústias, não é compatível com uma programação rígida, característica das relações de final de semana. O mesmo acontece com a vontade de tocar, abraçar, afagar. Ser pai, mãe, marido, mulher, filho, primo ou irmão implica em estar lá quando é preciso, sempre que é preciso, e não apenas quando possível. É preciso estar lá. Lembra de uma propaganda do Gelol? Não basta ser pai, tem que participar. Então, vamos entender isso? Não basta ser pai, mãe, filho, neto, sobrinho, tio. Tem que participar, gastar o tempo, investir o seu tempo em família. A sociedade, a nossa cultura tem roubado essa perspectiva da nossa vida. Nós não podemos deixar isso. E finalizo com uma frase do Rubem Alves, que diz assim: viver no tempo de Deus é perceber sua manifestação, sua epifania em cada pequeno acontecimento. Viver no tempo de Deus é você perceber os rastros de Deus durante o seu dia, a sua semana, aproveitando cada deixa, cada dica de Deus. Não sei se você assistiu o filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Ele é um general americano que ele vai para o Japão para treinar o exército japonês. Ele perde uma batalha, capturado pelos samurais, e passa a viver o inverno inteiro com os samurais. E ele começa a aprender a cultura dos samurais. Em determinado momento, ele vê um samurai apreciando uma planta típica do Japão, uma árvore com as flores, e ele vai conversar com esse samurai e vai falar assim: o que você está percebendo e tal. O samurai vai falar assim: você está vendo cada florzinha dessa? Parecem todas iguais, mas cada uma delas é diferente. O desenho interno dela é diferente. E essa beleza, essa perfeição, até a queda dela, isso é tudo muito bonito. Então nós vemos a perfeição, ele não fala de Deus, mas nós vemos essa perfeição na árvore, ao tomar um chá, ao andar, ao plantar, ao colher. Isso se chama Bushido, que é o código Bushido, que é o código de vida do samurai. É a percepção da perfeição em cada ato, fazendo uma adaptação. O Bushido cristão é a percepção da perfeição divina em cada acontecimento da nossa vida, quando a gente começa a dedicar tempo a isso. Não deixa a vida do trabalho, o pensamento do trabalho, do mundo do trabalho, nortear como você vai viver a vida em família.